E aí, meus caros viajantes, estamos aqui no Zócalo da cidade do México, o ponto mais importante, histórico e cultural desta grande metrópole. E eu convido você então a acompanhar o meu passeio de hoje pela capital do México. E se você está chegando agora no canal, muito prazer, eu sou Paulo Nish, esse é o Trips e Flix. E para você que já me acompanha, obrigado aí pela confiança e vamos para mais um passeio. Bom, estamos aqui num sábado, festividades aí do Dia de los Muertos, que é o pessoal que faz a defumação dos turistas, os xamãs. Ó, tô gripado, essa fumaceira aí talvez até ajude. Final de semana a agitação começa, né? Não só de turistas, mas como os moradores. Uma área muito bem cuidada, tem vários funcionários de limpeza aí, eles são caprichosos, viu? Uma mulher lá, 5 minutos ali, removendo ali um chiclete do chão, que tá difícil. Impressionante aí. O Zócalo então é o coração aqui da cidade. Lá no centro, uma grande bandeira mexicana. Eles estão montando aí a decoração para as festividades do Dia de los Muertos, a maior expressão cultural do povo mexicano. Aqui à nossa esquerda, a capital metropolitana. No entorno nós temos várias galerias com restaurantes, ó, buffet. E aqui eles ficam oferecendo, né, a melhor visão aí do Zócalo, mas tem que tomar cuidado que eles enfiam a faca. Você entrar aí sem perguntar o preço certinho, já era. Teve relatos de pessoas aí que pagaram uma cerveja $50. Isso daqui é o Cuauhtémoc. Foi o último líder mexica. Ó, isso daqui, ó, são os agaves. Tá muito ligado aí à tradição. Através dos agaves que são feitas as bebidas alcoólicas. A mais famosa, tequila, e a outra, o mezcal. Olha lá, olha aqui, vai ser uma festa grandiosa, hein? As construções muito bem restauradas, a devoção, ó, Nossa Senhora de Guadalupe ali, sempre presente. Uma figura muito querida do povo mexicano. E aqui estamos caminhando no Zócalo. É gigante aqui, gente. Eu já dei uma volta aqui filmando em 360 graus. Agora eu tô filmando de novo, olha. É uma maratona.
Então, deixa o seu like aí. Valeu demais. Compartilha aí com seus amigos, família. Tá saindo o sol agora. De manhã a temperatura era de 11 graus. Agora ela sobe até 22, 23, depois ela cai de novo para 10. Ver os prédios em detalhe aí. Ó, 11 horas, gente. Está tendo a oportunidade de ouvir os sinos. Essa maravilhosa catedral. Ali o sininho batendo. Bate o sino pequeno. Bom, as impressões que dá pra gente tirar, né? Olha, você pode verificar a limpeza do lugar. Segurança também. É uma área extremamente segura. Tem policiais em todos os lados. Ele é o Palácio Presidencial. Ele foi construído bem em cima de onde era o Palácio de Montezuma. Justamente nessa de demonstrar força e poder, que foi sempre um lugar sagrado, né? Porque ali morava a maior autoridade, o semideus. E depois, quando os espanhóis vieram, eles construíram em cima como que quem passa uma mensagem, né? Agora somos nós. Aqui a gente não observa muitas árvores, né? Mas tem uns lugares legais aí pra dar uma descansada. Ou até uma dormida, né? Depende da sua necessidade. Tá, dá uma roncada também. A grande bandeira mexicana. E o mexicano é muito patriota, viu? Quando a gente vai, a gente encontra uma bandeira do México. E a gente tem tanta coisa para conhecer. Mas vamos ficar aqui no Zócalo primeiro. Vou concluir aqui o nosso passeio. Depois eu te levo para outro. Bom, a Catedral Metropolitana, ela está afundando. Uma velocidade muito alta, inclusive. Vocês podem perceber que ali a parte ao lado direito, ela já está bem mais baixa, né? A gente vai até passar lá perto depois. Mas ela teve que ser resgatada aí através de um grande processo hidráulico para melhorar as fundações, sob o risco de colapsar, né?
um grande relógio funcionando, por incrível que pareça. As torres com seu campanário. Bom, esse palácio, como eu já falei, né? Ele foi construído sobre o antigo palácio de Montezuma. Ele tem muitas histórias. Dentre elas é que ali, onde está hasteada a bandeira mexicana, já esteve hasteada a bandeira americana. Os americanos invadiram o México lá no século XIX, praticamente ali destruíram as forças armadas mexicanas e ao chegar aqui no Palácio Presidencial, hastearam a bandeira dos Estados Unidos. Uma das maiores humilhações para o povo mexicano na época. Olha o sol aí, saindo já fervendo. Aquele buraco de onde brota gente ali é a saída do metrô, estação Zócalo. Bom, o nome Zócalo é um nome popular, como é conhecido, né? O nome oficial é Plaza de Constituición. É a principal praça aqui da cidade do México, né? E a quarta maior praça do mundo. E o centro da identidade nacional do México, ficando somente atrás da dimensão da praça ali de Tiananmen, em Pequim, a macropraça de Monterrey, aqui no México mesmo, a Praça Vermelha de Moscou. Bom, a praça está localizada aqui no centro histórico da cidade. E a localização ela foi escolhida pelos conquistadores por ser antigamente o centro político e religioso de Tenochtitlan, a capital do México, na época dos mexicas. Então ela tem aqui, ó, todos os poderes juntos, né? A Catedral Metropolitana ao norte, o Palácio Nacional do México, a sede do Poder Executivo Federal e o edifício aqui do governo do Distrito Federal, sede do Poder Executivo local. E também, né, você pode notar aí que ela está rodeada por edifícios comerciais, administrativos e hotéis. E lá na esquina noroeste nós vamos encontrar o Museu do Templo Maior. Então fica aí, acompanhe a nossa transmissão direto da Cidade do México. Bom, a praça, ao longo da história, ela recebeu vários nomes, como Plaza de Armas, Plaza Principal, Plaza Maior e Plaza del Palácio. O nome atual ele foi assumido durante a Nova Espanha,
em 1813, porque ali o governo da Nova Espanha jurou a Constituição Espanhola de 1812, que foi promulgada lá em Cádiz no ano anterior. E em 1843 foi construído aqui no centro da praça um zócalo. O que é um zócalo? É uma estrutura que era para receber ali uma coluna, uma alta coluna. Mas esse monumento ele não chegou a ser concluído. E o zócalo ali, a base da coluna, ficou solitária no meio da praça por muitos anos. E a partir de então, as expressões como "nos vemos no zócalo", ela começou a difundir o nome do monumento com a praça, e a palavra zócalo então se converteu em sinônimo de fato aqui para o nome da praça central da cidade. E você fazendo esse walking tour maravilhoso. Então, durante o Império Azteca, no lugar dessa praça, existia o Templo Maior e o Palácio de Montezuma II. E depois da conquista espanhola, essas edificações elas foram praticamente ali destruídas, né? Foram sobrepostas por novas construções, principalmente ali na Catedral e no Palácio del Virrey, que eram onde ficavam os vice-reis, né? Atualmente o Palácio Nacional. E tudo isso para simbolizar a mudança de poderes, tanto religiosos e políticos, que agora, para os locais, eram quem mandavam. E tudo isso passou a se chamar Nova Espanha. Durante os primeiros 400 anos aqui da história da praça, foram instalados e removidos várias vezes jardins, monumentos, circos, mercados. Então aqui era um constrói e destrói constante. Até que então, em 1950, a praça adquiriu esse aspecto atual. Aqui o buraco de onde brota gente do solo, mas não, é a saída do metrô. Vou mostrar um easter egg aqui. A gente passa aí e não percebe, mas é de grande importância histórica e cultural, né? Aqui, ó, essa placa, ela tá marcando o lugar onde foi encontrado a Pedra do Sol, calendário Azteca, 200 anos aí, 1790. Nós visitamos a Pedra do Sol lá no Museu de Antropologia do México. E tem um outro easter egg, né? Mais à frente ali, que o senhor amavelmente veio me lembrar. Bem aqui, ó. Foi achada a Qualiticui. Aqui foi a Qualiticui. Foi o chau que a gente vai ver daqui a pouco. Essa daqui, ó, é a Mãe da Terra. É impressionante a amabilidade aqui do povo, né? Eu estava falando no vídeo ali, eu estava filmando ali, certo? Aí já veio um senhor ali já me indicando, olha, ali tem outra placa, tal, vai lá. É muito legal. Eu ainda estava andando lá, ele parou em frente e começou a apontar, né? Nossa. Se fosse no Egito, né? Ele já ia... $1, $1. Tip. Aqui realmente eles têm essa vocação aí para ajudar as pessoas. A gente se sente muito bem acolhido aqui no México em geral. Eu que já estive lá na região de Yucatán, mesma coisa, né? O pessoal também é bem simpático, alegre, cordial. É uma marca do povo mexicano. Aqui é uma das portas principais do Palácio Presidencial. Ó, o brasão mexicano.
Aqui estão representados então todos os poderes, né? O centro do poder irradia a partir ali da bandeira mexicana. Não sei se você consegue perceber melhor agora, é só notar pela grade ali, ó. A grade ela começa a cair aqui na direita, né? Que é justamente onde está afundando. Toda essa parte da direita da catedral ela está afundando. Uma velocidade aí bem alta, né? Eles estimam 10 centímetros por ano até. Porque tudo aqui, desde a fundação da Tenochtitlan pelos mexicas, era aterro. Então eles foram aterrando, né? Eles iam construindo as chinampas para fazer a agricultura. E depois também eles iam acrescentando novas extensões de terra, justamente para fazer toda essa construção. E todos esses aterros eram justamente baseados em estacas de madeira, barro e pedras, pequenos pedriscos, né, pedregulhos ali, para poder fazer a parte superior. Então esses aterros é lógico, né? Depois de tantos anos e depois também de tanto peso em cima, ele está cedendo. Lembrando que o lago Texcoco, no qual toda essa cidade foi construída, também tinha galerias subterrâneas e elas estão cedendo. Então é muito comum ali, durante os terremotos, acontecerem essas grandes catástrofes aqui, que é uma das marcas da cidade do México. O terremoto aqui é uma constante, né? São vários terremotos históricos, né? O mais famoso é de 1985, que destruiu muitas das construções modernas, históricas aqui dessa grande metrópole. Note ali embaixo do cruzeiro você tem 4 crânios, um em cada lado. Olha lá, o Palácio Nacional, aquela foto do presidente Benito Juárez. Essa aqui é do ex-presidente Obrador. Aí o pessoal comprando aí, figurinha do presidente. Ele foi substituído, né? Agora é uma mulher que assumiu a presidência. Esse foi o nosso passeio aqui pelo Zócalo, na cidade do México. Eu espero que você tenha gostado da experiência e que as informações tenham sido úteis. Ajude o canal então, deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo, ative as notificações e não perca as nossas próximas aventuras aqui no México. Agradeço a sua audiência, até breve.